sempre um aprendizado, né? O arquétipo do juiz, o excelente juiz, e eu tive a sorte de lidar com excelentes juízes, é aquela pessoa que muitas vezes desinflama o discurso. Hoje nós temos a honra de conversar com o Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Procurador Regional da República da Terceira Região e ex-Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Procurador, vamos às eleições, as famosas eleições. A compra ou a venda de apenas um voto já bastaria para que o candidato tivesse cassado o seu mandato? Um voto é suficiente para demonstrar que é uma pessoa que não está ligada ao princípio democrático, que é uma pessoa que imagina que voto é uma laranja que você possa comercializar como se fosse uma feira. Então, desde que adequadamente provado, e essa é a dificuldade, um voto caça o mandato. E nesse caso, a Justiça Eleitoral poderia somente confiar na prova testemunhal? Olha, a prova testemunhal é sempre uma prova, nesse contexto, muito duvidosa, porque a partir do momento que um só voto caça o mandato, quem perdeu as eleições pode convencer, de algum modo, uma pessoa a mentir, dizendo, olha, o candidato vencedor comprou meu voto. Se a Justiça Eleitoral acreditar nisso, aquela pessoa que ganhou nas urnas vai perder no chamado terceiro turno da Justiça Eleitoral. Atenção, hein, candidato. Agora, a compra de votos é fenômeno frequente no Brasil? Infelizmente, é um fenômeno frequente e antigo e que tanta infelicidade traz, porque eu costumo dizer que o candidato que compra o voto, lá na frente ele procura se ressarcir de alguma maneira. Então é sempre uma forma de explorar economicamente eleitores muito necessitados. Atravessamos o século XX com compra de votos. Triste, hein? Esperamos que o século XXI nos traga boas novidades. Pela lei, é crime o candidato oferecer cesta básica ao eleitor. E também é crime o eleitor recebê-la. Nos seus 4 anos de atuação, procurador, na Justiça Eleitoral, o senhor já viu alguém ser punido por isso? Não, eu sou otimista, já vi sim. Já viu? houve casos, né, de punição de quem vendeu e de punição de quem comprou. Mas a dificuldade é essa dificuldade de prova. Por isso que eu sempre concito, né, as pessoas sem vinculação partidária, as pessoas de moral indubitável, que presenciarem uma compra ou venda de votos, ou que forem destinatárias de uma proposta como essa, que procurem o Ministério Público Eleitoral, que procurem o juiz eleitoral. Esse é um testemunho valioso. Qual seria um exemplo de prova infalível? Olha, prova infalível não existe, né? A prova infalível, mesmo nas ciências técnicas, mesmo nas ciências matemáticas, não existe, né? Até hoje não conseguiram descobrir exatamente onde é que fica o elétron ali dando volta no átomo. Então, o que nós temos é a prova judiciária. É aquela prova que espanta a dúvida do julgador e que permite ao julgador aplicar a lei sem nenhum problema de consciência, sabendo que isso fez. Mas a certeza 100% é divina e não é humana. Deixemos para ele, então, né? Essa prova, porém, existe. Essa prova pode vir do contexto dos autos. Então, testemunhas idôneas depondo, gravações lícitas realizadas, muitas vezes a apreensão da coisa que é dada, o flagrante. Então, eu sou otimista, sim, já vi casos e espero ver muitos outros. Por exemplo, um candidato que fizer várias reuniões em sua casa, recebendo eleitores e oferecendo lanches, pequenos lanches, enfim, com um único objetivo de expor as suas ideias de campanha. Comete crime. Por outras palavras, estaria o candidato, neste caso, comprando votos? Olha, o oferecimento de um pequeno lanche, de um café, é um ato de cortesia, né? Esperamos que até os candidatos sejam capazes disso. Todavia, oferecer lautos banquetes a pessoas que vão àquela reunião, não para ouvir a proposta, mas para sorver do lauto banquete, às vezes oferecido em dezenas e até centenas de pratos, aí nós já temos elementos de que algo está errado. Comprometedores, né? Aí nós já temos a compra de votos. Agora, o senhor tem uma história interessante aí. Inclusive, que o senhor ofereceu denúncia, conte para o telespectador sobre uma distribuição de cestas básicas. Pois é, esse foi um daqueles casos emblemáticos,
porque o candidato teve a seguinte disfarçatez: ele oferecia produtos já em fase de perecimento. Eram hortaliças, assim, até do ponto de vista de vigilância sanitária, sim, aquilo era inaceitável. Então, ele oferecia, ele acondicionava, colocava como se fosse uma cesta básica, sim, colocava junto a proposta de campanha e ia para rincões da cidade de São Paulo. Dentro de caminhão? Num caminhão com uma caçamba grande, e quando a caçamba abria, já saía o dístico do candidato, o nome do candidato. Era explícita, né? Explícito. E aquele espetáculo tão triste de ver gente miserável, né? Sim. Às vezes com aquelas crianças descalças, com aquelas crianças de dorso, pessoal despido, né? Necessitados mesmo, levantando as mãos, né? E pegando essas cestas básicas. E há um dado muito interessante. Entrevistadas algumas dessas pessoas, o depoimento era o seguinte: os políticos não prestam e não fazem nada por nós. Este, pelo menos, nos deu uma cesta básica. Olha aí. Então, há um universo cultural que precisa ser transposto, né? E econômico, para que nós possamos acabar com isso no Brasil. Pô, mas e aí como é que fica? Oferecer denúncia contra esse povo? Eu, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, não faço isso. Olha. Não denuncio. Nunca denunciei nesses 4 anos. O direito penal que só leva os miseráveis para a justiça não é um direito penal que eu repute constitucional. Sim. E, portanto, não. Eu não vai em nenhum discurso raivoso, mas uma interpretação constitucional que me parece razoável. O direito penal tutela o bem jurídico, tutela a sociedade, tutela a vítima. Sim. E, muitas vezes, a vítima é também o autor desse crime secundário em razão de uma má redação legal, como é o 299 do Código Eleitoral. No nosso entendimento, portanto, denunciável é o que vende e aquele que compra, tendo liberdade de opção. Aquele que compra por necessidade, essa mão nunca assinou uma denúncia e não o fará. Muito bem, muito bem. Gostamos de ouvir isso. Mas o senhor é favorável, aqui cá entre nós o telespectador, que se sirva cafezinho aos réus, segundo fiquei sabendo. Conte essa também. Pois é. Então, nessa seara do direito penal, precisamos proclamar a república, né? Por enquanto, nós temos um direito penal monárquico. Bom, mas conte a historinha aí que nós queremos ouvir. Pois é, nós temos um direito penal monárquico e, em nome desse direito penal monárquico, certa feita na minha vida, percebi que um réu que foi uma pessoa influente um dia na vida e era uma pessoa vestida com o terno adequado, que usava a caneta adequada e tinha um penteado adequado de cabelo, né? Mas era um réu, sim, por acusar de um crime grave. Ao chegar na sala de audiências, ele recebeu um tratamento, deram-lhe um cafezinho, deram-lhe água. Veja que eu sou totalmente favorável ao café, né? Até os políticos eu estou dizendo que podem dar. O brasileiro aprova. Pois é, e deram o café ao tal do réu. Eu, como procurador da República, me limitei a assistir a cena e tomar o cafezinho. Mas logo depois dessa audiência vinha uma outra. Um antítese. E era um roubador da Caixa Econômica Federal. Então o sujeito não apenas não tinha o terno, a caneta e o cabelo certos, como ele já chegou com as mãos juntas, né? Antiga tradição, que agora o Supremo colocou um freio, né? Ele já chegou com as mãos juntas e portanto, sentou na cadeira do réu, cabisbaixo. Sim. Né? E, em minha memória, eu devo dizer que requeri que também a ele se desse o cafezinho, né? Olha aí, igualdade, né? Pois é o que eu chamo de um direito penal republicano, né? Um direito penal gentil, né? Não há necessidade de maltratar ninguém, hora nenhuma. Tá certo, é isso mesmo. E quanto à propaganda de boca de urna, é certo que seja proibida? Olha, Cacilda, é a mesma coisa que proibir a torcida do Santos de gritar gol. Então vejam que é uma proibição. Ainda mais a do Santos, né? Se fosse crime, toda hora teríamos que denunciar lá a torcida do Santos, porque toda hora estão gritando gol, né? Então é evidente que a lei aqui é exagerada. Então deixa o político fazer a propaganda dele. Santinhos, tudo. Mesmo no dia da eleição, mesmo antes de 5 de julho, né, a lei proíbe a propaganda eleitoral antes de 5 de julho. Como procurador regional eleitoral, que fui,
eu não empresto o meu apoio a essa legislação restritiva. No meu modo de ver, a legislação às vezes é dura onde não precisa. Sim. E deixa de ser firme em situações de exploração do abuso do poder político, econômico, etc. Então, falta um pouco de calibragem à lei eleitoral. Se aprovada a Lei Maluf, chamada pelos seus pares de Lei da Mordaça, o senhor acredita que os promotores diminuirão o número de denúncias criminais? Olha, eu não posso falar por eles, né? Não tenho mandato. Eu posso falar por mim. Se tiver uma lei dizendo assim, olha, se você oferecer denúncia ou uma ação de improbidade, uma ação civil pública, e ela for julgada improcedente, você corre o risco de pagar uma multa, eu não vou oferecer nenhuma, absolutamente nenhuma, ok? Porque, evidentemente, isso é um cerceio E não são todos que assumem essa verdade. atuação ministerial inaceitável. Então, se a sociedade acha que pode prescindir de um acusador constitucional, de um acusador independente, alguém que leve de maneira moderada os pleitos sociais ao judiciário, e uma lei como essa teria esse significado, quer dizer, a sociedade não quer um Ministério Público independente. Muito bem, se for essa a opção, né, se os representantes do povo assim fizerem, que o façam, mas como contramedida, eu tenho certeza que muitos como eu, né, simplesmente não vão atuar, não terão a liberdade necessária para a atuação. O que não significa que evidentes abusos de órgãos do Ministério Público tenham que ser, não devam ser objeto de viva responsabilização. Claro que tem, né? Um colega seu declarou que todo integrante do Ministério Público, ao assumir o cargo, deveria fazer voto de moralidade e de pobreza. É isso mesmo? Ou ainda fica faltando alguma coisa? Moralidade eu faço, claro. Pobreza, nós que somos do Ministério Público, que somos do Poder Judiciário, somos sempre tendentes a permanecer na classe média ou dela escorregar, né? Agora, chegaram a aventar a possibilidade do voto de castidade. Aí já é demais. E eu disse que o meu pedido de exoneração estaria pronto nesse caso. Bom, diante disso, vamos parar um pouquinho. Daqui a pouco nós retornamos com o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República e ex-procurador regional eleitoral do Estado de São Paulo. Não saia daí, hein? Mas a maior alegria para o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves seria um dia ver um pleito eleitoral que observasse totalmente a lei eleitoral. Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, no palco político, vale a máxima de que nenhum elogio é eterno e nenhum xingamento é definitivo? Vale essa máxima, Cacilda. Então, a lei eleitoral tem essa particularidade que mesmo nos crimes contra a honra, a ação penal é incondicionada. A ação penal é pública e incondicionada. E, portanto, eu me torno, muitas vezes, fiador da honra alheia. E qual não é a minha surpresa ao perceber em tantas vezes que aquele ofensor num pleito se tornou o secretário do pleito seguinte. E, às vezes, suportando ofensas pesadíssimas, né? O brasileiro, quando quer ofender, ele sabe. Não mede esforços. Não mede esforços. Então, a conduta, a vida íntima do sujeito, o comportamento de sua esposa ou do seu marido são sempre lembrados, né? Como objeto de xingamento. Mas aquele que foi acusado antes de ser vítima da infidelidade, no pleito seguinte é o secretário, é o primeiro amigo do prefeito, etc. Passou a ser o cara mais leal do mundo. Pois é. Então, olha, se você xingou no direito eleitoral, aguarde um certo tempo, né? Que as coisas podem mudar. A lei devia mudar. A lei devia mudar. Como a lei assim? devia dizer o seguinte: os crimes contra a honra no direito eleitoral são de ação penal privada. Então, só a vítima pode resolver se vai promover ação ou não vai promover ação. Porque aí, se lá na frente ela se reconciliar com o ofensor, acaba o processo penal.
Exatamente. E nós não ficamos com essa sensação muito estranha, né, de ver ao longo do não processo sei penal quê, né? amizades eternas perecerem, né, e inimizades figadais se tornarem né, amizades. Reeleição, sim ou não? Contra. Contra? Totalmente contra. É mesmo? A ponto de eu mesmo, né, que poderia me candidatar à reeleição, aqui é o cargo de Procurador Regional Eleitoral, decidi não o fazer. Por convicção. Eu acho que a emenda da reeleição não honrou a tradição republicana brasileira, e que era sempre do exercício de um único período de mandato, embora mais longo. Sim. Eu tenho muita sensibilidade para o argumento de que 4 anos para o Poder Executivo é um período que dificulta a continuidade administrativa. Mas a reeleição provou mal no Brasil. É só nós verificarmos pesquisas isentas de opinião, de popularidade, demonstrando que boa parte, por exemplo, dos prefeitos são rejeitados por suas comunidades.